E falando sobre profecias, sobre o dom profético, em Ezequiel 37, uma palavra muito conhecida acerca do vale de ossos secos, Ezequiel começa dizendo que ele foi levado até o vale onde estavam cheio de ossos secos. Ele foi levado pelo Espírito do Senhor. E este versículo continua dizendo que o Senhor disse assim: então disse o Senhor, profetiza sobre estes ossos secos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Profecia é um dos dons mais excelentes no caminhar do justo, no caminhar da igreja sobre a face da terra. A palavra do Senhor diz: crede nos seus profetas e prosperareis. É o Senhor quem levanta profetas. Não é o Senhor quem coloca a palavra profética, a palavra que vai se cumprir na boca do seu servo. Não é qualquer pessoa chegar para você, chegar para a pessoa e dizer: profetiza, irmão, profetiza sobre isso. Não. A profecia, ela só vai se cumprir, ela só vai de fato ter algum efeito prático, algo de produtivo, se ela for mandada pelo Espírito Santo de Deus. O apóstolo Pedro, na sua segunda carta, 2 Pedro capítulo 1, versículo 20, ele diz assim, versículo 21, ele diz assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo de Deus, amém? Isso quer dizer que, independente do seu problema, independente da circunstância que você está vivendo, independente de qualquer situação de drama, qualquer situação de desespero, qualquer situação de aflição, você não pode abrir a sua boca e profetizar sobre essa situação sem que o Espírito Santo de Deus coloque a palavra e mande você profetizar, porque caso contrário, a palavra não vai se cumprir. Você será tido pelo Senhor como um falso profeta, e os falsos profetas não herdarão o reino de Deus. E ainda diz, o apóstolo Pedro ainda afirma que Deus usa homens santos, homens que foram separados por Deus para o exercício do ministério profético. Deus usa qualquer pessoa? Sim, Ele usa qualquer pessoa. Ele pega a pessoa, Ele vai santificar a vida daquela pessoa, e depois de santificado Ele vai usar, porque o Espírito Santo de Deus não habita em qualquer corpo. Ele vai habitar em corpos que foram santificados para a glória de Deus Pai. Outra coisa que nós precisamos saber é que nós devemos julgar as profecias. As profecias, elas precisam ter o respaldo da palavra para poder a gente confiar, para poder a gente seguir. Em 1 Coríntios 14, 29 diz que profecia é um dom. E quem fala em profecia, ele não fala por ele mesmo. O profeta, ele fala pelo Espírito Santo de Deus, e ele fala aos servos do Senhor para edificação, para exortação ou para consolação. E aonde não há profecia, o povo se corrompe. Então necessário é que se pare com essa história de que você está querendo alguma coisa, você deve profetizar. Não, você não deve profetizar. Segundo a palavra de Deus, você deve orar, você deve clamar ao Senhor, você deve suplicar ao Senhor para que o Senhor atenda às tuas necessidades. Quando Ana tinha desejo, tinha vontade de ter um filho, ela chegou nos atos do Senhor,
ela se colocou perante o Senhor e ela clamava com choro e ela clamava com súplicas, até que Deus lhe concedeu. Esse comportamento de fazer com que as pessoas saiam profetizando acerca do que querem, acerca de libertação, acerca de salvação, acerca de qualquer bem material, de qualquer coisa espiritual, isso é uma maneira de se aniquilar o espírito da profecia que conduz a igreja, que leva a igreja à santificação. E por isso que muitos altares estão contaminados, porque aonde não há profecia, as pessoas se corrompem. É necessário que haja profecia, é necessário que a igreja tenha visão do que é um dom profético, e na profecia é o Espírito Santo de Deus falando conosco, falando com a igreja, e a oração é nós, enquanto igreja, enquanto noiva, falando com o nosso Deus. Nós falamos com o Pai através da oração, e Deus nos responde através da profecia. Crente, receba essa palavra da parte do Senhor.